Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Olá, leitores e leitoras do Portal Desacato. Vai começar o Crimes Neoliberais dessa semana com o economista e supervisor técnico do Diese, José Álvaro Cardoso. Tudo bem, José Álvaro? Tudo bem, Rô. E contigo? Queria começar a conversa dessa semana por um resumo muito importante que foi feito, né, da reunião ministerial do qual participou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que aconteceu no dia 22 de abril, mas só foi revelada para a gente agora, faz poucos dias. E eu queria que você comentasse o resumo que o Paulo Guedes fez da política econômica do governo de Jair Bolsonaro. Eu acho que essa reunião foi bastante ilustrativa, né, para quem presta atenção nas coisas, de por quem nós estamos sendo governados, né? A reunião ela tinha sido convocada para discutir a pandemia, né? A pauta principal da reunião era a questão da pandemia, como enfrentar a pandemia. E aí, se eu não me engano, teve uma duração de 4 horas e foram dedicados 19 minutos para discutir a questão da pandemia. Ou seja, esse, na verdade, é o crime principal desse governo, né? Aquela gravação, ela apontou um crime principal, que é o que esses caras estão fazendo no que se refere ao Covid-19, né? Ao enfrentamento do Covid-19. O Brasil está indo para o centro da doença no mundo, não por acaso, né? Mas principalmente porque essa é uma proposta política desse governo, né? Os caras estão fazendo isso no limite, não, a gente pode dizer que é de propósito, porque eles não querem gastar com a população. E uma das coisas mais importantes, eu acho, dessa gravação é justamente a parte da fala do Paulo Guedes, e que boa parte dela, inclusive, foi escondida, foi omitida pela Rede Globo, que no seu Jornal Nacional de sexta-feira, dia 22, ela omitiu. Por quê? Porque, na verdade, aquela fala do Paulo Guedes, ela ela revela o programa de governo deles e que é apoiado pela Globo. A Globo tem divergências em relação ao governo Bolsonaro, não pelo programa econômico. Ela tem divergências ligadas a costumes, né? Ligadas a costumes, culturais, porque o Bolsonaro é um cara muito escroto, outros ministros são muito escrotos também, eles não escondem seu pensamento fascista, e a Globo, ela é de direita, mas ela não é, até o momento, fascista, abertamente fascista. Então, na verdade, a diferença dela, como eu falei, é de costumes, em relação a costumes, misoginia, homofobia e outras, racismo, etc., e também o fato de que o Bolsonaro fechou a torneirinha de financiamento da Rede Globo, né? E a Rede Globo, historicamente, sempre ganhou muito dinheiro dos governos, né? Inclusive dos governos de esquerda no Brasil. Mas aí o que acontece? A fala do Paulo Guedes... Diga, Rô, tu ia falar negócio? Tu ia perguntar uma coisa? Não, é que você justamente está enfocando bem essa questão da opção política. E uma coisa que não tem faltado nesse governo, você falou, escancarou, é se escancarar, né? É colocar de forma bem enfática e sem maquiagem nenhuma os objetivos a que servem, o que defendem, o que pensam, né? Exatamente. Então eu acho que foi nessa linha que o Paulo Guedes se posicionou, né? E nessa reunião, apesar dela estar sendo filmada, eles foram especialmente sinceros. Porque o que todo mundo esperava ali? Que depois a fita seria inutilizada, né? A gravação seria inutilizada. Não a fita, porque isso não existe mais. A gravação seria inutilizada. E era isso.
né? Por isso que eles foram sinceros também. O cara da educação falou aquelas coisas, porque eles achavam o seguinte, que depois, né, a gravação seria inutilizada. Então o Paulo Guedes falou um negócio que reflete muito o pensamento dele e do governo, porque vamos lembrar o seguinte, o Paulo Guedes é o principal ministro desse governo, ele é, né, chamado de posto Ipiranga. Então, no que se refere à economia, que é o cerne de uma proposta governamental, qualquer que seja o governo, no que se refere à economia, ele é o pai da criança, ele é o cara que tem a voz mais até do que o presidente, conforme o Bolsonaro diz, não entende, segundo ele, não entende de economia, mas a gente sabe que não é só de economia que ele não entende de porcaria nenhuma, né? Mas o que acontece? O Paulo Guedes foi sincero demais, que se ele fosse entrevistado pelo Fantástico ou entrevistado pelo Jornal Nacional, jamais, ele diria aquelas mesmas coisas, porém com floreios, né? Ele tentaria justificar tecnicamente aquilo. E tu sabes, né? Tudo é possível justificar tecnicamente. Especialmente quando tu está com a caneta na mão, quando tu tem poder, né? A própria imprensa comercial assume uma postura de subserviência, como se tu fosse o dono da razão, porque é ministro, tem poder e tudo mais, né? Então, o que ele falou ali foi uma coisa que ele falou para os íntimos, para os amigos, etc. E se a gente olha para as 4 questões, basicamente, que ele menciona, aquilo pode, como tu falou no início, é uma síntese de um programa de governo, né? Porque ele cita, por exemplo, no início, privatizar essa porra do Banco do Brasil, né? Ou seja, isso mostra a visão que ele tem das empresas públicas, né? Que é uma porra e tem que ser privatizada. Por que ele está fazendo isso? Porque ele é um peão do grande empresariado privado, especialmente os bancos. Ele é um lacaio desses caras. Então ele tem que abrir espaço para esses caras. O Banco do Brasil, no ano passado, gerou 18 bilhões de lucro líquido e foi considerado por uma instituição internacional a empresa mais consistente do mundo. É uma informação de janeiro de 2019. Não é a expressão não é exatamente consistente, mas é algo que lembra consistência, durabilidade, longevidade, etc. A instituição financeira mais consistente do mundo. Por que ele quer privatizar? Porque o Banco do Brasil é bom? É ruim? Não. Exatamente porque o banco é bom e tira espaço dos bancos privados a quem ele representa. Né? Eles geralmente costumam privatizar as empresas mais lucrativas, as mais organizadas. Exatamente, essa é uma condição básica. O setor privado não quer carne de pescoço, eles querem o filé mignon, né? Deixa a carne de pescoço para o setor público, né? Administrar. Eles querem o filé, eles querem a Petrobras, né? Eles querem a Vale do Rio Doce e assim por diante. Outra coisa que ele falou que é muito ilustrativo do pensamento desse governo, né? E que se ele falasse só isso já seria um programa de governo isoladamente, que é o seguinte: nós temos que trabalhar com as grandes empresas. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Pequenininho, isso aí só dá prejuízo. Você tem que ganhar dinheiro com as grandes empresas. Ou seja, o que ele está dizendo? Né? Eu não vou dar nada para pequeno, médio. Meu negócio são as grandes empresas, bancos, etc, etc. Isso é uma... Tu quer expressão melhor desse governo do que essa frase do... É difícil, né? Do Paulo Guedes. Uma terceira coisa que chama muito a atenção que ele mencionou, que é o seguinte: eu já coloquei uma granada no bolso do funcionalismo público, né? A que ele está se referindo? Ao fato de que eles estão propondo uma medida provisória de que o funcionalismo só tenha reajuste no final de 2001, em dezembro de 2021, né? E aí ele está chamando isso de granada no bolso do funcionalismo, que boa parte, inclusive, está há anos sem reajuste.
Ele quer Sim. que isso permaneça pelo menos até dezembro de 2021, em plena pandemia, com muito funcionário público dos 3 níveis, municipal, estadual e federal, morrendo aí na frente de atendimento às vítimas do coronavírus, né? Então isso reflete muito também do né? Ao mesmo tempo que ele dá 1,2 trilhão para os banqueiros, né? Inclusive bancos internacionais, para o funcionalismo ele dá granada para explodir o funcionalismo. Então isso é o Paulo Guedes e o governo Bolsonaro escrito, não tinha uma descrição melhor. E outra coisa que ele fala também é a proposta de escravizar aí a meninada por R$ 200, né? Para preparar, no fundo, para preparar a campanha do Bolsonaro para 2022 e botar essa gurizada a trabalhar, inclusive, em frentes de construção, etc., e ao mesmo tempo tendo treinamento militar. Né? Que, como a gente sabe, regra geral no Brasil, o treinamento militar é um treinamento fascista, né? Que se prepara para ser inimigo do povo e puxa saco dos Estados Unidos. Essa que é a regra geral. Quem tiver dúvida disso, é só ver os generais que estão no governo do Bolsonaro. Né? Um patriotismo de Araque, né? E um puxa-saquismo, uma subserviência dos Estados Unidos, que é um negócio indescritível. E o pré-requisito fundamental dessa formação também, raiva do povo, raiva da população, especialmente da população mais pobre. Quanto mais pobre, mais os caras odeiam. É que os pobres eles não se esforçaram o suficiente para deixarem de ser pobres, né? Eles são, na verdade, uma leva de... Enfim. Exatamente. José, a gente imagina que os economistas, mesmo os economistas que estão dedicados a trabalhar para a classe trabalhadora, como é o caso, por exemplo, dos economistas do Diese, que eles sejam muito questionados sobre as possibilidades da gente reverter essa crise, das alternativas que a gente poderia apresentar, porque tanto, né, enfim, estamos num cenário e temos que trabalhar para reverter esse cenário. Como vocês lidam com essa cobrança? O que vocês podem mostrar e apresentar quando recebem esse tipo de questionamento? Em termos de proposta, tu fala, né? Proposta concreta, Exato, né? Exato. Estamos diante dessa crise, desse cenário. E é um cenário em que nós sabemos que o Bolsonaro não está fazendo nada que não esteja no script das elites dominantes que estão no poder e que estão, sim, está atendendo ao trabalho, às demandas que eles... Está tudo muito resolvido para essas elites. Não está resolvido para a classe trabalhadora, que está ainda numa pandemia, e o cenário que está colocado é de uma crise, como a gente já conversou tantas vezes aqui, sem precedentes. Uhum. Na verdade, uma boa referência para fazer as coisas certas é o governo Bolsonaro. Aí é só fazer o contrário do que o Paulo Guedes faz e já é um bom início. Por exemplo, garantindo estabilidade no emprego até o fim da pandemia, como fez a Argentina até dezembro, por exemplo, né? Como fizeram outros países, como a Venezuela, a mesma coisa, de estabilidade no emprego. Garantir, no mínimo, a reposição da inflação para os salários, tanto do setor privado quanto do setor público. Tu teria que ampliar a rede de proteção social, né, cada vez mais, por exemplo, ampliando o Bolsa Família, que é fundamental, que é o mínimo do mínimo para a pessoa não morrer de fome, mas é muito importante, especialmente nesse momento. Tu poderia ampliar a capacidade de atendimento da saúde, né, visando atacar o aspecto mais importante nesse momento, que é a doença, a pandemia. Né? O Brasil está mostrando, o Brasil é o caso mais complexo do mundo, é o mais complicado no mundo todo no combate à pandemia, como a gente sabe. Tem a ver com pobreza, tem a ver com o fato de que nós somos um país latino-americano? Sim, tem a ver, mas é principalmente o governo Bolsonaro. É só comparar o número de mortos e infectados aqui com a Argentina, por exemplo, que está ali do lado.
E é um país que foi ao Fundo Monetário Internacional em 2019, quebrou em 2019. Então, né, é só ver os números concretos, não vamos nem discutir ideologia aqui, veja o número de mortes e de infectados. Então, Rô, há uma série de coisas que preciso fazer. Por exemplo, o Brasil deveria imediatamente sustar os pagamentos da dívida pública e fazer aquilo que a Constituição de 88 manda fazer, que é uma auditoria da dívida, momento adequado. Qual é a razão de tu estar transferindo 3 ou 4% do PIB para meia dúzia de banqueiros, né? E é evidente, aí seria a chance de a gente ver que o Brasil não deve mais nada para esses caras, que a dívida já foi paga muitas vezes. Então, tem muitas coisas para se fazer. Eu poderia ficar aqui te descrevendo 30 coisas que poderiam ser feitas imediatamente que vem se discutindo no Brasil há um século, pelo menos. Só que tem um detalhe importante. Nenhuma dessas propostas, digamos, tem ela não é implementada por razões técnicas. Não é isso. Né? Não se trata da proposta ser boa ou ruim, ser melhor ou pior. Não é isso. É porque cada uma dessas propostas ela só conseguirá ser implementada, virar realidade, se mudar a correlação de forças. Esse é que é o detalhe. A gente não pode ter uma postura, por exemplo, de dizer o seguinte: o Paulo Guedes está errando nisso, naquilo, o Paulo Guedes é um ignorante, não sabe nada de economia brasileira. Não é isso, certo? O Paulo Guedes está cumprindo, cumprindo o script, como tu falou, dos seus donos, certo? Ele é uma espécie de empregado do grande capital. Mais do que isso, ele é mais do que isso porque ele é representante direto, ele é um grande capitalista. Então ele está cumprindo, está realizando o que a sua classe social determina, que é tudo para eles e nada para a população. É claro que podia dizer, mas os caras exageram. Claro, porque eles representam um segmento da burguesia que não pretende nem um desenvolvimento social-democrata, algo, né, digamos, mediano, que desse oportunidade para a classe média. Não. O Paulo Guedes, conforme a definição de alguns, é ultra neoliberal, ou seja, ele quer colocar o neoliberalismo que vinha sendo praticado pelo Temer, né, e de certa forma vinha sendo praticado até nos governos anteriores, até certo ponto, mas aí com algumas pitadas de desenvolvimentismo, ele quer colocar isso no extremo, está colocando isso no extremo. Por isso que ele diz abertamente o seguinte: nada de pequenas empresas. O projeto dele é só grandes multinacionais, torrar o patrimônio público. Daí tu pode dizer assim, mas qual é a do governo torrar um patrimônio que é consistente, que é respeitado mundialmente e que dá 18 bilhões de lucro líquido num ano só? Qual é a do governo? Mas os caras não estão preocupados em Brasil ou em governo, eles estão preocupados com o grande capital, especialmente o capital internacional. Então ele quer mais satisfazer o Santander, que quer mercados internos, etc., né, que é um banco estrangeiro, do que Banco do Brasil. Esse é que é o detalhe. Mas o Banco do Brasil fornece muito... É o único banco que fornece crédito para o pequeno produtor rural. Os caras não estão nem aí com isso, querem saber das grandes multinacionais, né, que são os donos dele, do ministro, do presidente e tal, e que deram um golpe arriscadíssimo em 2018, e depois fraudaram as eleições de 2016, e depois fraudaram as eleições de 2018. Essa que é a questão. Eu já não tenho mais o direito, Rô, na minha idade, de ser tanso, de ser ingênuo. A gente tem que entender as coisas, né? Temos que compreender. Não é um problema de competência maior ou menor. O Paulo Guedes, do ponto de vista da classe que o colocou lá, ele é muito competente, ele está fazendo um serviço. Tanto é verdade que a Rede Globo quer tirar o Bolsonaro,
botar lá, sei lá, um cara mais limpinho lá, para fazer a mesma coisa, mas o programa de guerra contra o povo, que é o programa do Paulo Guedes, essa ela concorda. Não, tem que privatizar o Banco do Brasil, tem que um Alckmin da vida para fazer a mesma coisa, mas justificar tecnicamente. Diz, não, isso aqui é fundamental, tem que dar. O Banco do Brasil só atrapalha a livre iniciativa, etc. José, então, para a gente ir caminhando para as conclusões finais desse programa, a considerar essa tua linha de raciocínio, a gente não vai, não está próximo, o fim, o fundo do poço, a gente não vai conseguir enxergar, porque as possibilidades dessa política de lapidar os direitos da classe trabalhadora e de não garantir nem algum auxílio mínimo para os empobrecidos do nosso país, mesmo a gente estando numa pandemia, não se vê a possibilidade, porque realmente esse projeto não trabalha com esse horizonte, né? Então, podemos esperar mais medidas e ainda mais agressivas de ataque, porque o que eles vão trabalhar, o termômetro deles é até que ponto a gente pode chegar enquanto essa classe não reage. Me parece que é isso, José. Como é que você avalia? Sem dúvida, sem dúvida. E essa tua questão me oportunizou um raciocínio que é o seguinte: o imperialismo, que é quem está por detrás disso tudo, que é o segmento dominante do poder que está realizando isso no Brasil, o imperialismo não faz isso por maldade. O ideal é que eles conseguissem fazer isso, tudo que eles estão fazendo, e mesmo assim o povo não tivesse pobreza, o povo brasileiro tivesse vivendo uma vida razoável. Ele faz isso por necessidade. Isso é muito importante a gente entender. Como assim necessidade? Ele precisa fazer, claro, para manter os seus níveis de lucro históricos, nos níveis que eles desejam e precisam para o capitalismo ser viável. Eles precisam fazer isso. Isso é bom a gente entender, né? Esse sofrimento todo que está causando para a população brasileira e que vai continuar causando, não é que eles façam isso por maldade. Eles fazem isso por, entre aspas, necessidade. Do quê? De manter a lucratividade do capital ao nível internacional. Porque a gente sabe, nós estamos na maior crise da história do sistema capitalista. Era uma crise que não foi causada pela pandemia, né? A pandemia apenas acelerou essa crise. Era uma crise que já vinha se desenhando no horizonte há um bom tempo. E eles precisam manter isso, extraindo mais valor da periferia capitalista e do centro também. Mas países como o Brasil, que sempre tiveram um papel de enviar riqueza para o centro, agora tiveram que apertar. Acabou a fase de estado de bem-estar social na periferia capitalista. Nem no centro eles conseguem manter. Na periferia, então, nem se fala. Então, aquele negócio de governo Lula e Dilma, com certa distribuição de renda, salário mínimo, etc., acabou. E a sinalização disso, inclusive, foi feita pelos americanos já em 2009, no golpe de Honduras. É isso que nós temos que entender também, né? Faz parte de todo um conjunto que envolve toda a América Latina, né, José Álvaro? Exatamente. Mas eu acho que a quantidade de crimes por programa hoje já está suficiente. Acho bom a gente ir encerrando por aqui. Vamos guardar um pouco, guarde aí um pouco da tua argumentação, guarde um pouco aí mais de crime para a gente voltar na semana que vem com mais um programa. Agradecendo a audiência de todos e todas que nos acompanham aqui no Portal do Zacato e nas suas redes. Eu agradeço a tua presença mais uma vez, José Álvaro, os teus estudos. Eu que agradeço.
Agradeço pela oportunidade e agradeço também a paciência tua e dos ouvintes aí também. Estamos aprendendo bastante toda semana, tenho certeza. Eu também. Então tá, um abraço, José. Abraço, querida. Boa semana aí.